Esse vídeo é um daqueles vídeos que a cabeça fala pra não fazer, mas o coração acaba falando mais alto. Eu resolvi gravar esse vídeo pra contar um pouco de como foi minha trajetória e de como eu consegui minha primeira oportunidade na área de TI e como isso mudou minha vida. Esse vídeo não vai ser muito curto, então eu recomendaria que você assistisse em um lugar tranquilo, com fone de ouvido e aproveitasse essa história, porque eu acredito fortemente que isso pode acabar tendo um impacto na sua vida. Eu não sei qual que foi o motivo exato que você entrou aqui nesse vídeo, que você tá seguindo esse canal, mas eu acredito que com a minha história eu posso motivar e inspirar a sua história, né? De repente você tá triste, você não tá contente com o seu trabalho, você quer mudar de área, ou então você tá procurando sua primeira oportunidade, tá passando por algum problema, eu não sei. Mas espero aqui que essa história seja interessante pra você, tá? E que gere algum valor na sua vida. Eu consegui minha primeira vaga no TI, né, em tecnologia, sem ter experiência nenhuma. E sem seguir o caminho tradicional que a maioria das pessoas imagina, que é o caminho de fazer uma faculdade, conseguir de repente um estágio e sendo promovido, né, até um cargo mais sênior. No meu caso, foi totalmente ao contrário. Eu acredito que você vai gostar dessa história. Eu espero que essa história te motive de alguma forma, te incentive a seguir atrás dos seus objetivos. Então vamos ao vídeo. Só antes, uma rápida introdução. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Atualmente eu trabalho como arquiteto de soluções com foco em integrações entre sistemas. Hoje eu lidero grandes projetos de clientes no Brasil inteiro, então de grandes empresas no Brasil inteiro. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, foi bem longe disso. Eu cresci em uma família muito simples. Fui criado pelos meus avós, né, que eles eram analfabetos. E desde muito cedo eu sentia que precisava ajudar em casa. Meu primeiro trabalho foi por volta dos 9 anos de idade, se eu não estou errado, tá? Eu lembro que eu estudava no período da tarde, eu ainda era garoto, né? E eu tinha um tio que trabalhava em um restaurante e tinha que sair cedo de casa com ele, né, pra ele me levar pra escola. Então eu ia com ele e passava o dia inteiro lá no restaurante. E pra passar o tempo eu comecei a ajudar, eu recolhia pratos, copos, varria o chão. Ninguém me pedia, sabe? Eu só ia lá e fazia. Aí de repente o dono do restaurante começou a me dar R$5, R$10 por domingo, só por um valor simbólico, né? Por eu estar ali me demonstrando prestativo e querendo ajudar. E eu lembro de uma história que eu guardava esse dinheiro pra comprar minhas roupas de Natal. Então, alguns flashes que eu tenho dessa fase da minha vida, né? De como que eu comecei minha jornada. Então, diferente, né, talvez da maioria dos casos de pessoas que trabalham com tecnologia, eu vim de uma origem muito simples, sem muito estudo, sem muita instrução, e acabou que as coisas deram certo pra mim, sabe? Se eu olhar pra hoje e comparar minha vida com o que foi lá atrás, parece às vezes que é até uma outra vida, sabe? Hoje eu consigo ter a possibilidade de morar numa casa bacana, eu tenho liberdade geográfica. Se eu quisesse ir pra praia amanhã ou pra outro estado até no mês que vem, organizasse uma viagem, eu conseguiria. Hoje eu tenho a possibilidade de trabalhar de casa, né? Então, quase 100% do meu trabalho é feito remotamente, da minha própria casa. Eu não sou rico, muito longe disso, e nem acho que trabalhando com TI apenas eu vou ficar rico, tá? Mas eu posso dizer que eu tenho uma estabilidade financeira muito boa. De repente, se acontecer alguma coisa, for demitido mês que vem ou na próxima semana, eu não tenho a necessidade e o desespero de sair correndo atrás de um emprego. Eu consigo me manter com o que eu construí até o momento. O que eu acho que é legal também é que eu consigo proporcionar hoje uma vida bacana pro meu filho, né, pra minha esposa. Meu filho hoje ele faz uma academia bacana, faz natação, faz judô, jiu-jitsu. Eu também consigo pagar, né, uma academia bacana. E o que mais pegava pra mim no passado era, pô, não sei se já aconteceu com vocês, mas ir no mercado e ficar com medo do cartão de crédito não passar. Nossa, eu tenho trauma com isso. Foi algo que eu nunca gostei na minha vida, sabe? Eu sempre quis algo a mais do que isso, do que somente sobreviver. Eu queria realmente viver de fato. Então hoje eu posso ir no supermercado a qualquer momento do dia. Isso eu não tô me gabando, tá, pessoal? Nem nada. É mais pra mostrar pra vocês que o TI realmente mudou minha vida. Vocês vão ver aqui no decorrer da minha trajetória tudo que eu passei pra chegar até o momento que eu estou hoje, tá? Então eu posso ir no mercado a qualquer momento do dia, qualquer momento do mês, comprar o que eu quiser. Vou no restaurante e não fico preocupado só de olhar com a parte direita do cardápio, que é a parte do preço, né? Consigo proporcionar momentos de lazer com a minha família. Mas como eu disse, né, nem sempre foi assim. Hoje é como... esse status é como eu estou hoje, né? Mas tudo começou lá atrás, né? E um mito, né, que eu queria quebrar logo de cara pô, pra você trabalhar ali, de repente, com TI, você precisa ser muito inteligente, às vezes um gênio, ter uma base de estudo muito forte. Comigo foi realmente totalmente ao contrário, tá? Eu cresci em periferia, brincando com meus amigos na rua. Pra vocês terem uma ideia, a gente se reunia pra comprar um refrigerante de R$2,50. Às vezes a gente fazia um rateio, eu tenho 50 centavos, tenho 25, tenho R$1, vamos lá comprar um refrigerante. A gente ficava até tarde brincando na rua. Então, desde sempre, eu nunca fui um cara de TI, sabe? Mas isso deixa uma coisa muito clara, né? Eu não nasci e não cresci com uma estrutura. Eu não tinha uma referência. Eu não tinha um ensino médio muito bom. Eu acabei não tendo... Acho que como a maioria dos jovens de periferia, né? Acaba não tendo uma base de estudo muito boa. E também, pra ser sincero, eu ia pra escola pra fazer tudo menos estudar, sabe? Se é que vocês me entendem. E o TI, né? Onde que ele entra nisso? Eu não achava, né, que eu era inteligente o suficiente. Então é um mito que eu queria quebrar aqui com vocês, tá? Então, você não precisa ser um gênio. Você não precisa ter uma base forte de estudo. É claro que tudo isso ajuda e te torna diferente no mercado. Porém, isso não é uma barreira. Então, pra reforçar esse ponto de que eu não era um cara de TI, né? Quando eu era mais novo, acho que
também como a maioria dos jovens de periferia, meu sonho era ser jogador de futebol. Então eu tentava, eu me dedicava, fiz várias peneiras em times, né? Muitas mesmo. Teve um teste que eu fiz no Santos que marcou a minha vida e acabou definindo alguns rumos que eu tomei. Eu e minha mãe, né, nós acordamos de madrugada pra ir nesse teste. Não tinha nada pra comer em casa, meu café da manhã era café com leite, sabe? E eu cheguei lá no campo, né, pra fazer a peneira, morrendo de fome. E antes do teste, né, minha mãe comprou um Doritos pra eu comer. E nesse dia, né, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia acompanhar os outros garotos, né? E hoje eu entendo por quê, né? Eles tinham mais estrutura e eu não tinha condições de competir de repente com quem tem uma alimentação em dia, regular. Eu lembro que tinha vários pais apoiando os filhos. Então, a barreira de entrada é muito alta, né, nesse nicho. E ainda um pouco mais à frente, né, já passando alguns anos a mais, depois que eu já tinha desistido de ser jogador de futebol, eu já tinha feito vários testes mesmo em outros times e chegou um momento que eu tinha que começar a escolher, né, eu continuar sonhando ou se alimentar. Então eu comecei a procurar emprego, né, e naquela época eu topava fazer tudo, sabe? Como eu não sabia fazer nada, não tinha nenhum talento, não sabia dançar, não sabia cantar, ainda não sei, né? Então eu tinha que topar tudo, então carregava entulho, carregava pedra, carregava areia, tudo que tinha pra fazer eu fazia. E eu consegui um emprego ainda jovem, acho que de repente eu tinha uns 13 anos, 14, onde eu panfletava, entregava panfletos pra uma pizzaria, né? Da parte do dia. Era em torno de umas 3 horas rodando bairros, entregando folheto, né? Panfleto nas casas. E à noite eu trabalhava na pizzaria embalando pizza. Depois disso também já fui ajudante de pedreiro, já bati massa, já ajudei em várias tarefas nesse sentido, tá? Então trabalhei com um tio meu, cara, na época. E ele me pagava R$ 25. R$ 25 era a diária. Quando eu panfletava, eu acho que era R$ 15 a diária. E como eu trabalhava à noite na pizzaria ajudando, era 20. Então dava em torno de R$ 35 por dia. Também já descarreguei caminhão de lata de tinta. Já fiz muita coisa. Já fui ajudante de caminhoneiro, né? Descarregando caminhão de lata de tinta. Cara, eu já fiz muita coisa até chegar nessa carreira de TI. Teve uma fase que eu saía de casa sem comer nada, cara. Literalmente nada. Eu passava o dia todo sem comer. E só ia comer quando a pizzaria fechava, né? No caso, quando eu trabalhava na pizzaria. Isso foi difícil, foi foda. Foi uma época muito, muito complicada, mas eu sobrevivi e isso me fortaleceu, cara. Falando do meu primeiro contato com TI, um tempo depois, no ensino médio ainda, né? Começaram a falar de TI, que TI pagava bem. Eu escutava algumas pessoas, né? E eu queria ganhar bem, né? Eu queria mudar de vida, não viver naquela realidade que eu tinha. Eu queria algo a mais pra mim. Então, como eu disse, eu não tinha nada, só um notebook velho que desligava quando tirava da tomada e travava toda hora. E mesmo assim eu fui estudando, fui fazendo alguns cursos. Não me apaixonei logo de cara, mas eu gostava da ideia de ter a possibilidade de ganhar um bom dinheiro, de ter uma vida melhor. E nessa fase de estudos, teve uma época que eu estudava 3 vezes ao dia em 3 escolas diferentes. Então de manhã, né, eu fazia o ensino médio. À tarde eu ia pro Senai, né, eu consegui uma bolsa no Senai pra fazer um curso de manutenção de hardware. Cara, e foi um dos melhores cursos que eu já fiz até hoje. E à noite eu também consegui uma bolsa no mesmo período, tá? Essa bolsa era para um curso técnico de informática. Então eu não tinha dinheiro, né, pra transporte. E às vezes, né, eu pegava o dinheiro do lanche que o Senai dava pra pagar o ônibus. Então como eu ganhei uma bolsa, eu tinha a possibilidade de ganhar um vale transporte pra ir pro Senai, mais acho que R$ 10 na época, R$ 12 pra comprar um lanche. E como eu tinha que ir pro colégio técnico depois, às vezes, cara, eu tinha que escolher, né? Pô, eu vou a pé pro colégio ou eu vou comer alguma coisa. Então eu ficava nessa, sabe? Às vezes eu ia pro Senai a pé, que era um pouco mais próximo da minha casa, pouco assim, daria uns 50 minutos andando, viu? E aí eu comia alguma coisa e ia me virando, cara. Como eu disse, nunca tive ninguém assim pra me dar um apoio, pra me pagar alguma coisa. Sempre, tudo na minha vida eu tive que correr atrás. Teve um dia que eu quase andei 2 horas só pra conseguir comer um hot dog. Deixa eu te contar melhor essa história. Quando eu fazia, né, o curso técnico, se eu não me engano, era cerca de 4 horas e tinha alguns minutos de intervalo pra voltar. Era 2 períodos, né? Estudava 2 horas, fazia uma pausa e voltava depois. Geralmente eu ficava sempre na sala, né? Como eu não tinha dinheiro pra comprar nada, então eu gostava de ficar lá, às vezes enchia a barriga de água, comprava uma bala, era o que eu conseguia. E teve um dia que eu tava com muita fome mesmo. E eu só tinha um dinheiro pra comprar a passagem de ônibus pra ir pra casa, ou eu teria a possibilidade de comprar um hot dog. Como eu tava com tanta fome, eu desci, fui perto do carrinho de hot dog, olhei, falei, e fiquei imaginando, pô, será que vale a pena andar 2 horas, né? Que era mais ou menos ali a distância entre o curso técnico e minha casa. Será que vale a pena? Fazer o curso à noite, né? Ia chegar de madrugada em casa. Morava em periferia, né? Então tinha todas essas coisas. Cara, eu acho que Deus sabe até onde você aguenta aí, sabe? Naquele dia, apareceu um amigo meu e me ofereceu, cara, pra comprar um hot dog pra mim. E eu nunca tive a possibilidade de agradecer devidamente. Então, não sei se você de repente estiver assistindo esse vídeo, cara. Aquele dia você fez muito por mim. Eu acho que são pequenos gestos, né? Que fazem diferença na vida da pessoa. Às vezes você não tá vendo ali a pessoa na luta, né? Cara, se você puder ajudar, se você puder servir, faça, tente ajudar de alguma forma, que com certeza a gratidão vai ser eterna, com certeza. É por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, pra tentar, né, com a minha história, né, o que Deus me ajudou a construir,
motivar você de alguma forma, cara. Então, queria agradecer esse meu amigo que nesse dia pagou um hot dog pra mim. Eu fui meio relutante ali pra aceitar, mas no final acabei aceitando e me ajudou muito. Eu nunca esqueci disso. E aí agora falando das minhas primeiras tentativas, né? Então, eu já tinha finalizado, se eu não me engano, o Senai, eu tava ainda no curso técnico, né? O Senai foi 3 meses, então o curso técnico era 1 ano e 6 meses, algo assim. E eu tentava de tudo, né? Eu me candidatava em vários sites, abria conta em vários sites, enviava currículo todo dia, tudo que era vaga de TI eu me candidatava, não tinha algo específico, né? Só queria uma oportunidade. A primeira que aparecesse eu ia aceitar. E teve uma entrevista, né, que eu consegui ser chamado e como comentei, não tinha tanta orientação, meus avós eram semi-analfabetos, né, não habituados com essa rotina de entrevistas e tal. E, cara, acabei indo pra entrevista, cheguei atrasado, fui de camisa social, calça jeans e tênis. Nossa, eu lembro até hoje como que foi. E, obviamente, né, não deu certo. Então, até consegui trabalho em uma gráfica, né, então, um ano depois, eu acho que isso já era o quê? 2014, 2013. 2013 ou 2014. Eu finalizei o ensino médio, né? Entrei numa faculdade para fazer uma graduação de uma bolsa também que eu ganhei, né? Naquela época tinha muitas essas questões de bolsa, eu não sei como que é hoje, mas me ajudou muito, é algo que eu não posso reclamar. E aí sim, né? Entrando nessa graduação, eu consegui um estágio, né? Numa gráfica, como designer. Então eu era responsável ali por criar cartão de visita, folders, né? Panfleto e tudo mais, tudo ali que um designer faz. Então esse foi o meu primeiro contato, realmente, minha primeira oportunidade num ambiente de TI, né? Numa área de TI. E eu ia todo dia. E adivinha, eu ia a pé. Porque essa gráfica ela já estava em vias de falir, né? Eles me contrataram mais para segurar algumas coisas e geralmente o padrão era eles não me pagarem. Isso eu acho que já era 2014, Então eu recebia R$700 do estágio, né? E geralmente eles não me pagavam. E aí acho que ficava uns 40 minutos essa gráfica da minha casa e mesmo assim eu ia, assim, pela experiência, né? Para conseguir aprender e mesmo sem receber. Teve um dia que eu acabei errando, né? Umas 2 vezes consecutivas. Dei um mole grande de errar um panfleto e um cartão de visita. E o meu chefe na época, né, me disse que eu teria que seria descontado do meu salário para ressarcir, né, a gráfica. Eu lembro que eu fiquei todo feliz, porque, pô, você vai descontar alguma coisa do meu salário é porque eu vou receber alguma coisa, né? E histórias da minha vida, tá? Então, esse foi o primeiro contato, de fato, que eu consegui uma oportunidade, né, na área de TI ali por volta de 2014. E aí veio 2015, né, eu saí dessa gráfica, acabei desistindo. Pra vocês terem uma ideia de tanto de coisa que eu fiz, eu já fui dono de boteco, então boteco mesmo, de quebrada, tá? Eu já acabei tendo essa fase na minha vida. Mas em 2016 que realmente as coisas começaram a mudar. E vocês vão entender o porquê. E aqui, só nessa a partir de 2006 pra cá, 10 anos atrás, né, cara, já dá pra contar um livro, né? Então, como eu vinha dizendo, né, em 2016 eu já era maior de idade, eu acho que eu já tava ali por volta dos meus 18 anos, né? E eu precisava de um emprego, cara. Precisava comprar roupa, comida, ajudar em casa. Meus irmãos moravam comigo na época, né? Minha mãe não estava trabalhando, então eu precisava de qualquer forma ali de um emprego, né? Pra conseguir ajudar em casa. E eu tava topando qualquer coisa mesmo, qualquer coisa. Então, pra você ter uma ideia, eu quase acabei entrando para trabalhar como ajudante de um depósito de construção, mas ajudante de caminhoneiro de novo, né? Já tinha uma experiência. E aí você imagina esse trampo descarregando no saco de cimento e tudo mais. E essa oportunidade acabou surgindo a partir de uma conversa com um amigo, né? A gente se reuniu ali, falou, eu precisava de emprego, ele também, a gente fomos lá, né, com o dinheiro que tinha, imprimimos uns currículos e saímos andando ali pelo centro da cidade, entregando currículo nas agências de emprego e tudo mais. Aí essa oportunidade apareceu e eu quase entrei para entregar meu currículo, muito provavelmente ia ser contratado, né, por ser novo ali, já tinha bastante energia, né, para trabalhar, então... E aí esse meu amigo, ele recomendou, né, que eu não fizesse aquilo, que aquilo ali não ia me ajudar temporariamente, mas não ia resolver meus problemas. E aí eu segui o conselho dele, acabei não me candidatando para aquela vaga. E aí eu continuei, né, voltei para casa, eu me inscrevia em vários sites de emprego e eu tava topando tudo, até faxina, tudo mesmo. E aí surgiu uma oportunidade numa rede de fast food. Então essa rede de fast food essa rede de fast food estava em momento de expansão, né? E eles estavam com muitas vagas abertas. Então eu acabei me inscrevendo para trabalhar em fast food mesmo como atendente. E aí, de fato, que tudo começou. E aí você me pergunta, né? Pô, mas como assim? Você ia falar da sua primeira oportunidade de TI, você já tá falando de um monte de emprego que você teve, agora tá falando que arrumou um trampo numa rede de fast food. Onde que vai dar isso aí, né? Parece história de filme emocional, né? Mas essa é só uma parte da história da minha vida, tá? Então, eu fui chamado para essa entrevista, né? E, nossa, esse é um momento que essa foi uma fase da minha vida que eu conto para todo mundo, né? Para fazer a entrevista, eu era na cidade vizinha, tinha que pegar a condição de ônibus e andar um pouco a pé. E naquela época eu só tinha dinheiro de uma condição, né? Então, eu podia escolher, eu vou ir a pé e chegar suado e voltar de ônibus, ou eu vou de ônibus, chegar tranquilo, né, pra entrevista e voltar a pé. E foi a forma que eu escolhi. Eu fui de ônibus, né, fiz a entrevista e voltei pra casa a pé. Acho que dava em torno de umas 2 horas e meia, era bem distante mesmo. E sem saber o resultado, que é o mais legal, né? Você voltar andando
fazer um baita de um sacrifício e sem saber o resultado ainda, se deu certo ou não. E aí, nesse mesmo período, uma amiga minha que trabalhava em uma agência de emprego, ela me indicou pra uma vaga de TI na Volkswagen, na Volkswagen Caminhões, né? E eu resolvi, né? Ela me perguntou se eu gostaria de tentar e eu decidi que sim. Então era pra uma vaga de TI, né? Dentro da Volkswagen. E se eu passasse na entrevista, se eu não me engano, era 2 fases de entrevista. Se eu passasse, eu ia começar a trabalhar na Volks, né? Então, olha a história, né? Eu já tinha passado... aí eu tinha passado na primeira fase do fast food, né? Eu recebi a ligação pra voltar lá e fazer a segunda etapa. Se eu não me engano, no fast food eram 3. E aí eu recebi esse convite também no mesmo período, tá? Pra fazer esse teste na Volkswagen. E aí eu fui, fiz o teste e passei também na primeira fase dessa vaga de TI na Volkswagen. E aí, pra surpresa do destino, adivinha o que aconteceu? A segunda fase das 2 oportunidades, tanto do fast food, tanto da Volkswagen, caíram no mesmo dia e no mesmo horário. Sendo uma baita ironia do destino, né? E eu lembro que eu tive que escolher. E aí, adivinha qual que eu escolhi? Eu fui na Volks, né? Claro, vaga de TI, era tudo que eu sempre quis. Fui. E aí eu lembro que aquele dia eu cheguei bem tranquilo, sabe? Eu tava acreditando de fato que eu ia conseguir aquela vaga, que tinha chegado o meu momento, mas eu não sabia de nada, né? Às vezes as coisas acontecem. Às vezes não, sempre as coisas vão acontecer no tempo de Deus, né? Não no nosso tempo. Às vezes você tá achando que chegou sua hora, mas você tem que lutar mais um pouco. E foi o que aconteceu comigo. Fiz a segunda entrevista, foi um teste técnico, né? Eu fui o segundo melhor, mas não passei. Como só ia contratar um, acabei ficando em segundo plano, né? E não deu certo pra mim. E aí eu voltei pra casa, eu já tinha dado uma devolutiva negativa pro fast food, né? E eu precisava de emprego. E eu, cara, tentei ligar de novo no fast food lá, na agência que tava promovendo a vaga. Perguntei se eles poderiam me dar uma segunda oportunidade, eles disseram que não. Eu, putz, cara, vou ter que pesquisar de novo, né, e me candidatar de novo. Aí passaram alguns dias, né, continuei olhando vaga de emprego, e apareceu de novo essa vaga de fast food. Como eles estavam expandindo, né, abrindo lojas, eles estavam com muitas vagas em aberto. Então, como eu não poderia participar com o meu perfil, eu criei um novo perfil nesse site, alterei umas informações no meu currículo e mandei de novo. E você acredita que eles chamaram pra fazer entrevista? E aí eu cheguei, eu vou chegar lá e eles vão falar que eu não posso, né? Eles vão me reconhecer. Mas eu fui mesmo assim. E acabou que eu fiz a primeira fase, passei na segunda e passei na terceira. Acho que aquele teste foi um dos testes mais difíceis de fast food que já fizeram, né? 3 etapas. E aí, de fato, onde tudo começou. Isso já era por volta em meados de maio de 2016. Eu lembro exatamente a data, maio de 2016. Já tá caminhando aí pra 10 anos desde aquele momento. Então, eu entrei nessa rede de fast food e é aquilo, né? Quando a gente acha que não dá pra piorar as coisas, é que realmente começa a piorar. E aquela frase é verdadeira. Antes de tudo melhorar, vai piorar. Isso aconteceu comigo na prática. Então, eu entrei nessa rede de fast food, trabalhava bastante. Pra quem já trabalhou em fast food, deixa aí nos comentários se é fácil, se é molezinha. Só pra gente ter uma ideia de como é que é. E era doído, era ardido ali. Eu trabalhava no período da noite. Né? Então, eu tinha que contar muito com a ajuda do time pra finalizar o trabalho rápido, pra eu conseguir voltar pra casa de ônibus, porque o ônibus tinha ali, eu acho que era até 00:30, a loja fechava 11h20 e tinha que limpar tudo rapidinho pra eu conseguir ir embora. E, pô, perdi as contas de quantas vezes eu tive que voltar a pé. Eu pegava 2 condições, às vezes conseguia pegar um ônibus e o outro eu perdia, então ficava nessa, né? E eu reclamava pro gerente, falava que pedia pra mudar de horário, e ele não mudava, né? E eu fui indo, eu nunca desisti, né? Nunca passou pela minha cabeça em desistir, até porque eu precisava do trabalho, então acho que essa é o principal ponto, né? Quando você não tem a opção de desistir, é que realmente você vai fazer coisas extraordinárias, né? Então, tudo que você for entrar aí na sua vida, cara, queima os barcos. Depois eu vou contar essa história de queimar barco pra vocês. E cai de cara, não desiste. Então, como eu disse, nasci em periferia e tudo mais. Eu aprendi ali um caminho de torcida organizada. Então, eu cheguei até a ser presidente de uma torcida organizada de bairro, né? Da periferia lá, da quebrada onde eu morava, né? Isso acabou me trazendo alguns aprendizados, né? Eu aprendi a ter uma liderança muito forte. Apesar de ser novo, né? Na época já com uns 19 para 20 anos, eu já tô ali já na casa dos 30 já. Parece ter mais, mas tenho 30 ainda. Eu aprendi, né, ter essa desenvoltura e essa liderança. Então isso acabou me ajudando muito a nunca desistir. Eu lembro que eu criei um grito de guerra lá quando eu trabalhava nessa loja de fast food. Era mais ou menos assim, eu gritava o que nós somos e todo mundo campeões. Então, com esse espírito de liderança que eu já tinha desenvolvido no mundo, né, na periferia e tudo mais, eu acabei tendo um destaque muito grande. E não foi fácil, né? Trabalhei muito. Pra você ter uma ideia, uma coisa que eu sempre conto muito, lá tinha uma câmera fria, né? E o gerente gostava das coisas muito limpas. Então, vira e mexe, eu tinha que sentar no chão ali, chão gelado, molhado, e limpar rejunte com uma faquinha, né? Então, passei por tudo isso. Trabalhava de madrugada nas lojas, e no outro dia dobrar, né? Que fala. Pô, passei por muita coisa. Mas enfim, as coisas acabaram sendo encaminhadas, né, nessa rede fast food. Eu acabei sendo promovido para treinador, então acabei ocupando um cargo de liderança. E foi evoluindo. E aqui, de fato, onde as coisas começaram a mudar, tá?
Eu fiz parte, né? Ganhei vários prêmios. Depois eu vou ver se consigo deixar algumas fotos aqui. Mas ganhei vários prêmios nesse fast food. A loja que eu trabalhava ganhou vários prêmios também. Com essa pegada ali, com grito de guerra, envolvendo as pessoas, a gente conseguiu colocar muita energia na loja. Isso acabou chamando muita atenção dos diretores. Inclusive, muitos diretores iam treinar na nossa loja, né? Diretores que eram contratados, eles eram encaminhados para treinar lá com a gente, né? E eu era responsável por coordenar, né? Por organizar esse treinamento e executar. E isso acabou me trazendo uma oportunidade muito grande. Então, olha como foi o caminho. Eu tinha tudo para desistir, não desisti, perseverei, mostrei um trabalho bom, né? Consegui ser reconhecido e isso acabou me aproximando de pessoas boas, pessoas que poderiam me levar para um lugar que eu não poderia chegar sozinho. Então, às vezes Deus, né, vai trabalhando de uma forma esquisita. E aí enviaram essa diretora, né, inclusive muita amiga minha, a gente não tem mais muito contato, mas é uma pessoa que eu considero muito até hoje e tem muito respeito e carinho. E essa pessoa foi treinar lá na nossa loja, né, aprendeu todos os procedimentos e eu mostrei, né, eu coordenei o treinamento dela. E ela teve contato comigo, foi entendendo ali a forma que eu trabalhava, foi me conhecendo melhor. E ela acabou tendo um carinho comigo e lembrando de mim lembrando de mim como pessoa, né, como profissional. E aí, conforme eu ia trabalhando como treinador, responsável por gestão de treinamentos na loja, eu acabei identificando oportunidades. E aqui começa já a entrar o TI. Na época, eu modelei, né, eu desenhei um sisteminha de como seria um sistema para fazer todo o controle e gestão de treinamento da loja, né, de uma forma eficiente. Porque a gente fazia tudo com papel e caneta mesmo, né, na mão. E eu, como eu já tinha esse contato com TI, essa base de TI, né, deixa eu montar aqui um sisteminha no caderno mesmo. E quem sabe, né, eu não faço, né, e na época eu lembro que eu montei esse sistema até para treinar TI em casa, né, treinar desenvolvimento. E aí acabou que eu mostrei, né, pro gerente da loja como que ficou ali os moldes do sistema. Cara, ele pirou, ele quis de qualquer forma levar aquele sistema pra frente. E ele acabou apresentando para outro diretor da empresa, que também se tornou um amigaço meu, né, um amigão meu de verdade. Na época ele não me conhecia, né, muito bem, mas acabou me conhecendo através desse sistema, né, que eu modelei. Então, acho que fica uma lição, né, da gente tentar fazer o melhor que a gente pode com o que nós temos em mãos. E aproveitar as oportunidades, né? Principalmente para você que trabalha com TI, tudo que você vê que é manual dá para transformar em algum sistema e trabalhar nesse sentido. Mas enfim, esse diretor também gostou da ideia e levou a ideia adiante, levou lá para as pessoas que cuidavam do treinamento no Brasil, né? Das pessoas que eram mais perfil administrativo do escritório. E essas pessoas gostaram também e elas pediram para me conhecer. E eu lembro que eles marcaram, né, uma entrevista comigo na própria loja. E eles pediram para eu mostrar, né, o sistema e apresentar para eles da forma que eu sabia. E eu lembro que essa notícia chegou pra mim, tipo, de um dia pro outro. Tipo, hoje é quinta-feira e eles iam vir, na sexta-feira. E aí eu saí da loja já de noite, né, pra madrugada. Cheguei em casa, liguei o computador e montei uma apresentação no PowerPoint. Com aquele meu notebook lá, que, pô, tirava da tomada e ele desligava e tudo mais. Então eu fiquei a noite toda pra fazer uma apresentação de PowerPoint pra eles. Pra voltar de manhã, no outro dia já, né, no mesmo dia de manhã, e apresentar pra eles. Então, eu acabei que não dormi, né, naquele dia, e como eles trabalhavam de dia e eu à noite, eu tive que ir mais cedo, fui trabalhando na loja e fiquei até a noite. E pensando, né, pô, será que eles vão vir mesmo? Eu lembro até que eles demoraram um pouco ali, eu cheguei na loja ali, era o quê? Umas 8 horas, porque até o gerente pediu pra eu chegar mais cedo, né, pra gente fazer algumas adaptações e ele revisar. E eles chegaram, sei lá, 4 horas da tarde, algo assim, foi bem distante. E aí eu fiz essa apresentação, cara, eles gostaram, levaram a ideia pro escritório, porém, acabaram que não me deram um retorno. Então, o que aconteceu? Passaram alguns dias, né? E aquela ansiedade, pô, será que eles gostaram ou não? Então, eu mandava e-mail, acabava não tendo retorno. E ficou por isso mesmo, sabe? Acabou entrando por terra e a ideia não foi adiante. Mas ali eu fiz o meu nome, né? Eu mostrei ali que eu tinha conhecimento, capacidade. E as pessoas acabaram me conhecendo. Então, é importante, né? A gente conhecer pessoas, andar com as pessoas certas. E aí, esse sistema ficou por isso mesmo. E eu continuei fazendo o meu trabalho, né? Eu fiquei um pouco triste, meio abalado, mas, pô, nada que me impedisse de continuar. E, enfim, continuei fazendo o meu trabalho. Eu fui convidado para inaugurar uma loja na Bahia. E aí foi o ponto de mudança mesmo, né, na minha vida. Aí você lembra daquela diretora que eu treinei, que gostou de mim, né, que foi direcionada pra minha loja porque a gente tava fazendo bom trabalho e tudo mais. Quando eu tava na Bahia, né, fazendo minha rotina normal, tava treinando lá as pessoas que iam inaugurar a loja, eu recebi uma mensagem dela, agora eu não lembro como é que foi essa mensagem, se foi uma mensagem ou uma ligação. Eu sei que ela falou comigo e perguntou se eu tinha interesse numa vaga de TI, porque tinha aberto uma vaga no escritório e ela achou que faria total sentido com o meu perfil. Então, vocês verem, é um trabalho que eu fiz lá atrás e que marcou ali, de repente, essa pessoa, ela contribuiu comigo lembrando de mim depois. E como a turma do escritório já me conhecia, né, por eu ter feito o sistema, acabou facilitando. E eu, claro, né, disse que sim, eu tava com meu notebook lá no hotel e enviei meu currículo pra ela, né, ela falou, me envia seu currículo aí que eu já vou entregar nas mãos da pessoa que é a gestora, né. Então, pra vocês verem o caminho, né, que eu pavimentei, que acabou me ajudando muito, né. Então, com um trabalho honesto, com um trabalho com esforço, né, eu consegui conquistar ali a confiança de umas pessoas que me ajudaram lá na frente, né. Enfim, ela levou, né,
o meu currículo pra gestora dessa vaga. E aí a vida seguiu normalmente, inauguramos a loja na Bahia, voltei pra São Paulo. E aí um tempo depois, eu acho que já era em 2017, tá? Tudo isso, 2017. Eu fui convidado a fazer um treinamento pra uma loja, né, específico lá na Zona Leste, no Aricanduva. E, cara, aquela loja era diferente de tudo que eu já tinha visto dessa rede de fast food. Os caras vendiam muito, muito mesmo, era uma insanidade tá ali dentro. E mesmo assim, né, eu fui pra lá e fazia meu trabalho todo dia, normal, né. E aí, certo dia, né, uma pessoa me ligou e eu não lembro exatamente como foi esse contato. Eu acho que uma pessoa do RH me ligou e me perguntou, né, se eu teria disponibilidade pra ir tal dia no escritório fazer a primeira entrevista. E, pô, eu já fiquei, nossa, será que pode ser agora, né? Será que é só mais um truque do destino? Não sei, eu sei que eu fui, né, agendamos o horário. E aí chegou o dia, eu pedi licença, eu tava trabalhando na loja, então, tipo, eu abri a loja de manhã e a entrevista era umas 2 horas da tarde. Então, eu já saí direto da loja, pedi licença ali pro gerente que tava tomando conta da loja e fui pra fazer a entrevista. E aí, em paralelo, eu já tava bem encaminhado em outra área ali no fast food, que era pra ser já de coordenador, né? Que é um cargo mais gerencial. E eu tava bem estruturado, eu tava bem... nesse caminho eu tava muito mais estruturado do que nessa vaga de TI. Então eu já tava fazendo alguns testes pra saber, né, se eu tinha capacidade de me tornar um gerente, já tava rolando esse processo. Mas enfim, eu fiz a entrevista, né, com a pessoa do RH, e aí eu passei nessa entrevista, eu não soube o resultado na hora, fiquei sabendo alguns dias depois. E aquilo, né, você volta pra casa sem saber, né, pô, será que deu certo, será que gostaram de mim ou não? Então foi assim. Aí eu fiquei sabendo lá, eu tava trabalhando também no dia, nesse fast food, e eles me perguntaram se eu poderia ir outro dia no escritório pra fazer uma entrevista com a gestora da área. Eles gostaram do meu perfil e achavam que ela poderia gostar também. E, foi aí o ponto de virada mesmo ali. Eu comecei a aumentar as esperanças, falei, pô, será que agora vai? E começou a vir outra coisa na cabeça, né? Porque, pô, eu já tava ali no fast food também, aí acabar indo pra um mundo novo, né? Um mundo novo que eu nem sabia me vestir adequadamente. Pra mim, aquelas pessoas eram a elite, a nata da nata de tudo. Pra vocês terem ideia, a empresa era o escritório lá em Pinheiro, só gente bacana, né? Só gente de alto nível mesmo. Então, eu não tava acostumado com aquele ambiente. Como eu disse, nem minhas vestimentas era adequada ali. Não tinha uma roupa mais formal pra usar. Mas mesmo assim, cara, eu fui. Mesmo minha mente querendo me sabotar o tempo todo. Autossabotagem, né? Pô, você não merece estar aqui. Isso aqui não é pra você. Então, esses pensamentos vinham, mas eu fui mesmo assim. Fiz a entrevista. E aí, eles disseram que ia mandar o resultado alguns dias depois. Voltei de novo. Continuei minha rotina de trabalho nessa rede de fast food. Nessa loja lá do Aricanduva. E, pô, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro exatamente onde eu estava, como que estava o tempo aquele dia, como foi ali na parte da tarde. No momento que eu recebi, né, o resultado dessa entrevista, a gente não podia, né, usar o celular em expediente, e o meu gerente estava ligando, e eu só fui vendo o horário ali que eu tinha para almoçar. Então eu saí, pô, ouvi um monte de ligação, fiquei até preocupado, né, será que aconteceu alguma coisa? Vou falar com ele, né, eu liguei, e aí ele, pô, no tom de suspense, cara, eu preciso falar com você, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. E eu já imaginava, né, que poderia ser aquilo dessa vaga pro escritório, né, pra trabalhar ali com TI, ou poderia ser a vaga, a aprovação, né, pra eu ser promovido pra gerente. Então tava rolando esses dois processos em paralelo. E eu imaginei que ele ia falar que eu fui aprovado, né, pelo processo de gerente, porém eu fui reprovado lá pra vaga do TI. Eu tava imaginando isso. E aí ele falou, você quer a boa ou a má, né? Eu falei, manda a má notícia aí. Aí ele, eu vou mandar a boa. Você passou, você foi aprovado no processo de gerente. Pô, aí eu já imaginava, legal. Fiquei meio triste, né? Fiz aquele meia-culpa, mas, pô, legal. Mas manda aí a má. A má notícia é que você foi aprovado também na vaga de TI. Pô, aquele momento ali parece que o tempo parou, sabe? Eu lembro exatamente o que eu senti. Foi uma mistura de ansiedade com felicidade, não sei. E aí eu perguntei pra ele, mas qual que é a má notícia então? Passei nas duas. Aí ele falou, pô, a má notícia é que você vai ter que escolher pra onde você vai ir agora. E isso é chamado de ponto de inflexão, né? Que foi uma decisão que realmente mudou o rumo da minha vida. E eu lembro que eu liguei, né, pra essa diretora, por ela ter me indicado, pedi alguns conselhos, né? Ela me explicou. E realmente foi algo que mudou minha vida, né? Porque eu tava habituado num ambiente mais de loja, mais operacional. Eu ia pra um ambiente... Se eu aceitasse a vaga, eu ia pra um ambiente que eu não tava acostumado. E de repente, se eu vou e não dá certo, eu ia ter que começar do zero. Eu já tava com algo na mão, né? Que era ser gerente, já tava com a carreira bem indicada. Acho que teria que acontecer uma merda muito grande ali pra eu não ter uma boa carreira como gerente de loja, sabe? Então era algo que tava mais concreto pra mim. Mas mesmo assim, eu aceitei essa vaga de TI, foi ali onde tudo mudou pra mim. Tudo, de fato, o mundo mudou pra mim. Eu conheci outras pessoas, outros lugares, outra forma de conversar, de se vestir. Então foi a partir desse ponto aí, acho que foi em 2017 que, depois de tudo isso, eu consegui minha primeira vaga de TI. E assim, depois de tudo isso, ainda teve vários desafios. Foi só o começo, né? Essa primeira oportunidade foi só o começo. Depois disso tudo rolou muita coisa mesmo. Mas eu não vou trazer nesse vídeo, né? Eu prometi que seria até a minha primeira vaga. Mas caso você tenha curiosidade, queira saber mais quais foram os meus desafios, até chegar aqui o cargo que eu tô hoje de uma liderança, uma referência, né? Eu sou arquiteto de soluções, trabalho com um time de muitos desenvolvedores, tenho contato com pessoas de nível executivo, de diretores e tudo mais, né?
gestores de TI. Então realmente eu tô jogando outro jogo atualmente, sabe? E tudo começou a partir de toda essa história, né? Eu não me acho o cara mais inteligente do mundo, muito pelo contrário. Não acho que eu sou o cara que tem mais afinidade com TI no mundo. Vocês podem ver que minha história já fala por si só. Mas eu acho que eu fui um cara muito esforçado e, de certo modo, até teimoso e perseverante, né? Eu não desisti em momento algum, apesar dos percalços ali da minha vida. Em momento algum eu pensei em desistir, até porque não tinha opção. E eu tinha que ir pra algum lugar. Então, a mensagem que eu queria deixar pra vocês aqui é, pô, se você, de repente, tá aqui nesse vídeo, de repente você tá com uma depressão, você tá querendo mudar de área, você não aguenta seu chefe, você quer ganhar mais dinheiro, quer ser reconhecido, quer ser respeitado, quer buscar outra coisa pra você, pô, que não seja TI, que seja qualquer coisa que você decida fazer, não desista, cara, estuda, senta a bunda na cadeira e estuda o dia todo, se for o caso. Tenta estudar ali conforme você pode. Se consegue estudar 1 hora, 2, estuda. Cara, o estudo realmente é o que vai fazer a diferença pra você. Buscar conhecimento, colocar em prática. E não desiste, cara. Tudo na vida é fase, né? Eu, sinceramente, nunca achei que as coisas iam dar certo pra mim. Acabou dando. Só pelo fato de eu ser persistente. E às vezes, pra você conseguir ser persistente, você não tem que pensar muito nos problemas, sabe? O que acontece com você. Às vezes você tem que ignorar tudo que tá ao seu redor e ter um plano, cara. Se seu objetivo é entrar, conseguir sua primeira vaga no TI, traça esse plano. Escreve no caderno, pega um caderno, uma folha, um lápis aí, escreve, pô, eu quero até tal tempo conseguir minha primeira vaga. E essas coisas funcionam. Quando eu trabalhava nessa rede de fast food, eu escrevi certinho o que eu queria. Na verdade, eu coloquei que queria ser gerente, né, na época, ganhar X por mês e tal, que era o salário do gerente, comprar uma casa, comprar um carro e tudo mais. Cara, hoje eu tenho meu carro, moro numa casa bacana, como eu disse, tenho liberdade financeira, não, mas geográfica e um conforto financeiro muito grande. Trabalho num ambiente onde eu sou respeitado, as pessoas me respeitam, me tratam bem, é um ambiente que eu gosto. Então, trabalho de casa, perto da minha família e tudo mais. Então, isso aqui não é pra você, de forma alguma, se gabando, mas pra vocês terem uma ideia de tudo que eu passei pra chegar até aqui, e eu não desisti. Então, independente ali se você tá com depressão, mano, você tem que levantar a cabeça, você tem que seguir em frente, cara. Não tem jeito. Pra quem vem de baixo, igual eu, igual de repente você, não sei sua realidade, mas aqui eu queria falar direto com pessoas que têm a mesma realidade que eu, né, que vieram de baixo de uma família não estruturada, às vezes sem pai, sem uma mãe e tudo mais. Cara, você consegue fazer as coisas. Pra mim, o mais importante na vida não é o quanto você aguenta bater, o quanto você é inteligente. Pra mim, a vida, o que faz a diferença é o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Quantas vezes ali eu tomei na cabeça e tive que levantar de novo e seguir em frente. Então, eu não quero me aprofundar, me prolongar tanto mais aqui nesse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos aqui nesse sentido. Então, se você gostou desse formato, deixa aqui nos comentários, né, pra eu trazer mais conteúdos desse tipo. E caso você queira saber como que foi minha trajetória depois que eu consegui minha primeira vaga até o cargo que eu tô hoje, também já deixa aqui que eu posso fazer um vídeo especial nesse sentido, tá? Então é isso, siga firme aí, acredite em Deus, Deus acima de tudo. E eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo porque eu acredito que Deus quer me usar como instrumento. E eu espero que se eu tocar a vida de uma pessoa já tá bom demais pra mim. Não tenho grandes ambições aqui com esse canal, sendo bem sincero, então pedir like, se inscrever, assim, eu acho que vai acontecer naturalmente. Então, se você sentiu aí no seu coração que faz sentido você me acompanhar, pode vir que aqui eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas, né? Tudo que eu não tive de suporte, de dicas lá atrás, eu vou tentar aqui passar nesse canal e ajudar o máximo de pessoas possível. Então, esse vídeo aqui é isso, valeu, muito obrigado, até o próximo.